posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que Deus te abençoe durante esse dia e que seja um dia muito proveitoso, que você possa alcançar grandes objetivos. Muitas vezes nós acordamos e sentimos uma fraqueza na nossa vida, tanto no nosso físico quanto no emocional. E muitas vezes até mesmo na parte espiritual. Quantas vezes nós nos desmanchamos diante das circunstâncias da vida? Nós olhamos para as situações, para os grandes desafios e falamos, olha, eu não vou dar conta não, eu estou fraco demais. É hora de você voltar para o Senhor e declarar, Senhor Deus, eu preciso da tua intervenção na minha vida, eu preciso de ânimo, de vigor, de ousadia, porque os desafios são grandes e eu me sinto fraco e abatido. A palavra de Deus no Salmo 142, verso 6 diz, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Interessante isso. Atende o clamor. Davi sabia que estava passando um momento de perigo, um momento de ameaças contra a sua vida, um momento de grande perseguição. Então ele nunca deixou de clamar. Às vezes, na fraqueza da nossa vida, nós nos afastamos do Senhor. Nós deixamos de ter intimidade com o nosso Deus, de relacionar com Ele, de buscar ali o alimento na palavra de Deus, de buscar ali o refúgio na oração, de declarar que nós estamos realmente precisando da sua intervenção. O salmista não faz isso, atende o meu clamor, pois me sinto muito fraco. As pessoas talvez pensem que fraqueza é só naquele que não tem Jesus. Não. Muitas vezes você tem Jesus no coração, mas você passa por uma circunstância da vida onde você realmente fica bastante atingido. É hora agora de dar a volta por cima. É hora agora de colocar o joelho no chão. É hora agora de restaurar a sua vida no altar do Senhor. O Senhor Jesus te quer fazer mais do que vencedor. E há promessas de Deus para a sua vida e para a sua família. E ainda que você esteja se sentindo fraco, Deus quer te usar. E Deus quer te levar e transpor você por cima dos obstáculos. Vamos buscar ao Senhor. Esse dia vai ser um dia de vitória, não porque eu sou forte, não porque eu posso alguma coisa, mas porque o Deus a quem eu sirvo se preocupa comigo. Deus te ama e quer o melhor para a sua vida e a sua família. Que Deus te abençoe durante esta jornada de hoje. Eu quero conversar hoje com um produtor musical, Flávio Santana. Morou 25 anos nos Estados Unidos e hoje voltou aqui para Poços de Caldas. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. O programa Restaurando Vidas recebe com muito prazer um produtor musical, meu irmão em Cristo, Flávio Santana. Deus te abençoe, seja bem-vindo, irmão. Amém, obrigado. Meu irmão, é um privilégio conversar com o Senhor, uma vida já tão novo ainda, mas já percorreu vários lugares, já tem bastante experiências, mas você não é de Poços de Caldas, né? Não sou de Poços de Caldas. Você veio de onde? Eu sou de uma cidade do Paraná, sou paranaense, chamada Moreira Salles. Mas parece que é sua mãe que era daqui? Não, a família da minha mãe eram daqui, de Minas, mas até minha mãe também nasceu no Paraná. Nasceu no Paraná. É. E lá ela se casou? Casou com meu pai é pernambucano. Teu pai é pernambucano? Se conheceram lá. A profissão do seu pai? Meu pai sempre foi motorista, trabalhou na Santa Cruz, Cometa. E a sua mãe de casa, do lar? Minha mãe era costureira. Costureira. Isso, minha mãe sempre trabalhou com costura. Naquele tempo, muitas pessoas sustentavam, né? A família com serviços assim como costura, exatamente, como outros serviços que a gente pratica em casa, mas gera uma renda, né? Exatamente. A sua família é uma família assim, de média alta, média baixa, como é que era a renda? Não, minha família sempre foi uma família simples, mais, eu diria, médio, né? Sim. Mas sempre uma família muito simples. Lutando muito para conseguir. Lutando muito, exatamente. Sempre lutou. São em 3 irmãos? Somos em 3 irmãos. Mas você chegou a mudar para Poços de Caldas? Chegou a morar aqui um tempo? Isso, nós chegamos, quando nós mudamos para Poços de Caldas, era só eu de filho. Eu creio que eu devia ter uns 5 anos, talvez 5, 6 anos,
quando a minha família se mudou para Poços. E morou aqui quanto tempo? Aí morei aqui até meus 13 anos de idade. Aproximadamente 7, 8 anos. Exatamente. Depois seu pai, sua família, sua mãe resolveram tentar buscar um recurso fora do país. Como é que foi isso? Como é que nasceu esse sonho? Isso, em 1986, né, minha mãe resolveu tentar a vida nos Estados Unidos e foi sozinha no início. Ela ficou 1 ano e 10 meses, eu acredito, e depois retornou para o Brasil e depois fomos todos. Agora, como é que fica a ausência de uma mãe por 10 meses, 1 ano? Difícil, muito difícil. Foi muito complicado para a gente. Porque os outros irmãos eram mais novos. Eram mais novos que eu sou mais velho. Tenho um outro irmão, que é o Alessandro, que tem 1 ano mais novo do que eu. E o Paulinho, na época, são 7, 8 anos de diferença, que era bem menino. Esse sofreu mais ainda? Sofreu mais ainda. Mas para tentar um recurso, para tentar um futuro melhor para a família, Isso. Sua mãe enfrenta então? Fez esse sacrifício. Agora, deixa eu parar um pouquinho aqui e voltar. Vocês já frequentavam a Igreja do Senhor? Já frequentávamos. Quem que é convertido na sua casa? A minha mãe e eu e meus irmãos sempre frequentamos a igreja. Eu e meus irmãos desde que nascemos. Seu pai ainda não? Meu pai não. Mas também nunca botou obstáculo? Meu pai nunca botou obstáculo nenhum. Então quer dizer que você teve uma vida tranquila até ali os 13, 14 anos, sempre aqui, né? E sempre aqui, exatamente. E depois vocês foram para os Estados Unidos? Exatamente. Agora, como é que chega um garoto na adolescência nos Estados Unidos, sem conhecer o idioma, sem conhecer novas amizades, é um clima totalmente diferente? Como é que foi esse impacto? Foi um pouquinho difícil, porque na época, até em 88, nós não tinha uma comunidade brasileira tão grande nos Estados Unidos. Eram poucas pessoas que pelo menos nós conhecíamos, então foi complicado um pouco. E até para ir para a escola, assim, a gente conhecer a língua era complicado, porque por causa da vergonha de falar, não tem português. Então, assim, foi uma época assim, um pouco complicada. O primeiro ano para a gente foi muito complicado. Agora, a adaptação. Por outro lado, com 13 anos, você costuma pegar as coisas mais fáceis. A gente pega mais fácil, exatamente. Depois de 1 ano e meio, a gente já estava praticamente falando a língua. Você teve alguma discriminação por ser sul-americano? Teve alguma coisa que você se lembra? Não no meu caso, não. Não? Nunca. Foi legal, então? Foi sempre... Não. Sempre. E lá, como é que é? Você era um jovem criado na Igreja do Senhor, tem as Quando você chega lá, como é que você fez? Nós chegamos, ainda não tinha igreja, no nosso conhecimento não tinha igreja na área que nós morávamos, mas logo em seguida um amigo nosso, que é o pastor Cláudio Lopes, abriu uma igreja, era uma igreja Assembleia de Deus, e foi onde nós começamos a frequentar. Nós praticamente começamos a igreja junto com ele. E aí foi o que assim, ajudou a gente demais, porque daí se tornou uma comunidade, e a partir dali a gente foi criando uma amizade, e aí foi ficando mais fácil. Você sempre teve gosto pela música? Sempre fui músico, desde menino. O primeiro violão, quando eu ia para a igreja, menino ainda, me lembro, 7, 8 anos, 6, 7 anos, eu sentava no primeiro banco com uma Bíblia pequenininha, Novo Testamento, eu tocava o meu violão na Bíblia. Tentando os acordes. Exatamente, olhando no louvor, tocando na Bíblia. Minha avó, com 7, 8 anos também, no Natal, me presenteou com violão. Aí, daí para frente, nunca mais parei. Você foi buscar alguns professores? Sempre estudando, de primeiro aprendendo na igreja e depois Tem muitas pessoas que eu vejo no meio que eu vivo, que é no meio da Igreja do Senhor. Tem muitas pessoas que têm um dom, mas elas têm preguiça de estudar. Vai ser um bom músico? Não. Não tem como, né? Nunca vai ser um músico. Só de ouvido vai ser um... Na verdade, nunca vai ser um músico, né? Porque um músico, ele é como nós. Nós falamos, temos um diálogo, mas se eu não souber escrever, e nem ler e nem escrever, eu sou analfabeto. Então, uma pessoa que toca um violão, ele não sabe ler uma música, não sabe escrever música, pelo menos o mínimo, tem um entendimento mínimo, não buscar um aprimoramento, um estudo, como o pastor mencionou, ele nunca vai se tornar um músico. Ele vai ser apenas uma pessoa que toca um pouquinho de violão, toca um pouquinho de teclado. Legal. Então agora é o seguinte, você resolve, depois, na sua juventude, fazer uma faculdade.
Uma faculdade nos Estados Unidos, ela deve custar bem mais caro que aqui, eu não sei valores. Mas isso é uma realidade? Custa bem mais caro lá? É bem mais caro que aqui. Como é que o senhor fez? Porque o senhor não era de uma família rica. Como é que o senhor conseguiu estudar lá nos Estados Unidos? Foi assim, muito trabalho, né, e muito sacrifício, porque minha mãe não tinha condição de pagar os estudos e eu tive que trabalhar para poder pagar o que eu estudava. Então, trabalhava geralmente durante a noite, estudava durante o dia e às vezes vice-versa. Já estudei à noite, trabalhei durante o dia. Foi assim, empurrando até que consegui o objetivo. Mas com muito sacrifício. Agora, as pessoas hoje, elas querem também alcançar uma posição legal, mas não querem o esforço. É muito difícil, a não ser por um meio errado, né, você conseguir sucesso sem esforço. Você certamente teve que enfrentar temperaturas baixas, teve que enfrentar noites em trens, né, cansado, Isso. Né? Mas valeu a pena. Valeu a pena. Muitas vezes a gente saía de casa e um frio que corta a gente. A gente às vezes não sente a perna, não sente os pés, não sente mão mais, mas a gente tem que enfrentar. Porque as pessoas sacrifício. que elas sonham em ir para os Estados Unidos ou outro país trabalhar, elas pensam assim que é um negócio muito fácil, muito remunerado, mas é difícil porque as coisas também custam mais caro, né? Exatamente. Então há um equilíbrio ali nessa parte. Exatamente. Né? Não é assim tão simples assim como muitas pessoas acham. É uma vida, de uma certa maneira, você consegue as coisas mais fácil, mas você constrói menos, eu acredito. Gasta mais. Gasta mais. Custa mais caro. Custa muito mais caro. E o consumismo, as pessoas acostumam a gastar muito. É lá um consumismo grande. Porque você vai num shopping, numa coisa, você fica louco com tudo que está ali na tua frente. São muitas ofertas. Muitas ofertas e você tem condição de chegar e comprar aquilo. Aí você acaba comprando. Acaba comprando. Por isso que volta muita gente aqui, pior do que foi financeiramente. Exatamente. Agora eu quero perguntar uma coisa para você, que você formou e você tem usado tanto a parte de produtor musical como a sua vida de músico, você tem usado na adoração do Senhor. Exato. Hoje nós temos visto dentro da igreja do Senhor chamadas estrelas. A pessoa começa, quando vê uma música dá destaque, aquela pessoa que amava adorar já não está adorando mais, já está exigindo no camarim algumas coisas, já está exigindo cachê, já está exigindo somas de dinheiro. Como é que você está enxergando esse momento da igreja evangélica, esse momento dos músicos? Olha só, hoje, né, eu sou produtor musical, já ministrei louvor em igrejas americanas por vários anos e sou cantor também, compositor, componho músicas. O que eu vejo assim, o que eu vejo nessa situação é que a pessoa chega num certo nível de fama, porque quando uma música estoura no país e a pessoa se torna conhecido, ela ganha uma fama, e essa fama, eu acho que ela tende a mudar a mentalidade do músico, a direção ministerial. A pessoa esquece que primeiro ela é servo, ela esquece que primeiro ela está adorando a Deus, ela esquece a simplicidade do nosso Senhor Jesus. A simplicidade de Jesus. Eu tenho CDs. Nunca vendi um CD meu. Por isso, eu nunca quis sair do foco. Não sei se um dia eu vou fazer um CD que eu vou talvez oferecer à venda. Talvez sim, talvez não. Mas o meu foco sempre foi, tudo que eu faço dentro da igreja e para o Senhor é para estar abençoando. E Deus tem me sustentado. O Senhor tem me sustentado a minha vida toda, sempre me sustentou. Porque músico geralmente tem uma fama de ser quebrado, ou então ser muito rico, né? Ou ser muito rico. Mas geralmente, 95%, 90%, a fama é de ser quebrado. Agora Deus abençoa, né? O senhor já tocou com vários cantores desses gospel que a gente conhece de fama, né? Alguns você poderia citar? Posso, eu já toquei com Aline Barros, Kleber Lucas, Carlinhos Félix, Paulo César Baruch. E Deus colocou na vida desses homens e mulheres algo muito especial, não é verdade ou não? Sim. Eles têm algo do Senhor na vida deles. Porque
eles abrem a boca e o nosso coração se alegra, parece que a palavra está viva dentro deles, há um poder ali para fazer toda a diferença, não é verdade ou não? Tem, exatamente. Quem somos nós para julgar? Mas eu tenho recebido muito de Aline Barros, eu tenho recebido muito de Paulo César Baruch, e eu tenho filtrado aquilo que me serve, que está de acordo com a palavra, e tenho sido levado à adoração através dessas vidas, né? Isso. Eu acho que esse é o objetivo de um músico na igreja, né? É levar a igreja à adoração, Exatamente. é preparar o coração para uma mensagem. É assim que o senhor enxerga? É porque eu acho que nós, na verdade, como músicos e cantores e levitas, nós somos canal apenas. Um instrumento nas mãos. O Senhor, quando me dá uma canção, Ele está me usando para falar o que Ele quer, na verdade. Ele me usa como um canal. É somente isso. Minhas falhas, os meus problemas, minhas dúvidas, os meus erros, aquilo que eu sou, influi muito pouco. Porque, na verdade, eu sou canal. O Senhor usa quem Ele quer, na maneira que Ele quer. Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E o azeite é que é precioso. E quem é o dá azeite. É o Espírito Santo. Exatamente, é por aí. Flávio, foi muito bom conversar com você. Amém. Foi muito rápido, foi muito bom. Mas que Deus te abençoe, Deus continue usando a sua vida. E que você nunca perca o foco. Amém. Você foi criado para adoração ao nosso Deus. Amém. Nós não somos nada diante de um Deus perfeito. Verdade. Que Deus te abençoe. Amém, e que a pastor. paz permaneça não só na sua vida, Amém. mas na sua família. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer pelo estar carinho. aqui com o senhor. Amém. Amém. Eu conversei com Flávio Santana, mas o programa Restaurando Vidas continua. Espere um pouquinho. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar na palavra de Deus em um texto que fala sobre a importância da oração, uma oração contínua, uma oração onde nós não desanimamos, mas uma oração onde nós confiamos que o nosso Deus ouve, e não somente ouve, mas que Deus responde. Lucas capítulo 18, versos 1 a 8, diz a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que, depressa, lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de, mais uma vez, estar diante da Tua palavra. Senhor Deus, Tu és o Deus que ama o perdido, Tu és o Deus que ama aqueles que estão passando por uma dificuldade, Tu és o Deus que ama aqueles que Te buscam. Em nome de Jesus, através desse programa, faz milagres, Senhor. A Tua palavra é poderosa para levantar o enfermo, Senhor Deus, para restaurar o casamento. A Tua palavra é poderosa para converter aquele que ainda não Te serve. Senhor Deus, nós queremos viver intensamente a Tua palavra. Nos ensina hoje, em nome de Jesus. Amém. Algumas pessoas usam de repetições,
Algumas pessoas usam de orações escritas. Às vezes eu chego num estabelecimento comercial e tem ali uma oração escrita para espantar o mal-olhado, uma oração escrita para defender uma causa. Mas não, o Senhor Deus não quer assim. O Senhor Deus, Ele quer que nós tenhamos uma relação íntima com Ele. É interessante isso. Quando nós temos um relacionamento íntimo com o nosso Deus, nós podemos então trabalhar através da oração as nossas dificuldades. Nós podemos também agora falar com Deus: Deus, eu não estou suportando a minha causa, eu não estou suportando os meus adversários, eu não estou suportando o que tem acontecido na minha vida. Eu queria que você realmente olhasse para a palavra do Senhor. Diz a palavra que havia um juiz, que era um juiz arrogante, um juiz que não temia Deus, um juiz que não respeitava ninguém daquela sociedade. E havia uma mulher que vinha a ele importuná-lo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Diz a palavra de Deus que esse juiz falou: olha, é melhor que eu julgue a causa para que ela não fique me molestando. E Deus vem nos falar: olha, se você orar, se você buscar, Deus te ama. E Ele vai ouvir, e Ele vai responder a sua oração. Ainda que você possa achar que ela está demorando para chegar no resultado, Deus é por ti. É preciso fé. E eu queria que você olhasse para esse texto hoje com bastante carinho. Você tem investido na oração? Você tem investido no relacionamento com Deus? Olha, Deus quer ouvir você. Deus não deixa de ouvir uma oração, mas é preciso que você vá ao altar do Senhor. Nós precisamos ter momentos íntimos de oração, de busca. Nós precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Você não precisa decorar nada para falar com Deus. É como um filho que se assenta no colo do pai e declara: Pai, eu estou triste, eu estou passando por algumas dificuldades, mas Pai, ouve, faz alguma coisa pela minha causa. Uma criança tão pequena, muitas vezes ela tem um problema na vida dela, e que ela quer mais é abraçar o seu pai e a sua mãe, sentar no colo e conversar com eles. E a palavra de Deus diz que nós temos que ir a Jesus Cristo em oração. Nós não podemos buscar intermediários. Não há intermediários entre o homem e Deus, a não ser Cristo Jesus. Nós podemos ter um acesso direto ao Pai. Nós podemos então falar com o nosso Pai. E eu queria que você atentasse. Você tem realmente investido na oração? A oração move o coração de Deus. Deus ama a oração. E Deus ama a oração quando a pessoa vem com o coração aberto. Muitas vezes nos falta sinceridade com o nosso Deus. Talvez nós temos trabalhado palavras de efeito. Talvez nós temos falado aquilo que não vivemos. Mas Deus sonda e conhece o seu coração e o meu. Não adianta nós armarmos um teatro. Nós temos é que ser simples. Nós temos é que declarar: meu Deus, a minha vida não vai se o Senhor não for o dono dela. Se o Senhor não der direção a ela, eu não tenho conseguido mais lutar nessa vida. Eu preciso da tua intervenção e do teu amor. A palavra do Senhor diz que se um juiz que não respeita Deus, que não respeita os homens, julga a causa, quanto mais Ele, que te ama, que ama a sua família, que ama a sua vida. Jesus quer te ouvir e Ele está pronto para responder a sua oração. Outra coisa que muitas pessoas reclamam é que muitas vezes nós olhamos e falamos: olha, Deus não vai responder, já faz muito tempo que eu oro. Eu me lembro lá de Abraão. Abraão, ele teve um tempo ali de espera. 25 anos se passaram, desde que ele recebe uma palavra do próprio Deus, dizendo: olha, tu serás pai de multidão. Abraão não relaxou na sua vida espiritual. Abraão continuou servindo a Deus. Abraão continuou testemunhando aquilo que era a palavra de Deus na vida dele. E ele esperou. Ele passou por lutas, ele passou por dificuldades, talvez tenha passado até por alguma zombaria. As pessoas olhavam para ele e falavam: mas você não ia ser o pai de multidões? E você está com 100 anos, 99 anos e ainda não tem filhos? Mas a palavra do Senhor, ela não volta sem se cumprir. E o Senhor havia prometido a ele um filho.
um filho dele com Sara, sua esposa. E muito interessante, 25 anos depois da promessa, esta profecia se cumpre. Esta promessa se cumpre. Você pode orar por um filho durante muitos anos. Você pode orar por uma causa durante muitos anos. Mas Deus não deixou de ouvir a sua oração. E haverá um tempo em que Deus responderá. Agora, a fé. Às vezes a gente ora duvidando. Ora só para cumprir tabela. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1, diz que aquele que ora sem fé é como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha, nós precisamos crer que o nosso Deus não só ouve, mas como faz. Algumas pessoas pensam que Deus só fazia, outras pensam que Deus só vai fazer no futuro. Mas eu creio num Deus que fazia, que fará, mas que está fazendo hoje. Nós temos tido notícia e presenciado curas, restauração, vivificação. O Senhor Deus está vivo e Ele opera ainda hoje. Creia. Busque em oração o seu projeto. Primeiro, busque uma aprovação se esse projeto que você tem no seu coração agrada a Deus. Se tem realmente a direção de Deus sobre esse projeto. Depois, creia, mergulhe de cabeça. Busque em oração e Deus irá te responder. O Senhor termina aqui nos instruindo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O Senhor Deus, Ele vai fazer justiça na sua vida. Ainda que você tenha passado por dificuldades, as pessoas tenham oprimido você, se você for um servo do Senhor, se você for uma pessoa simples no Senhor, Deus vai operar justiça sobre a sua vida. Algumas pessoas falam, o Senhor se esqueceu de mim. Não. A palavra de Deus diz que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas que o Senhor não esquece de nenhum filho. Agora, a questão é o seguinte, você já é filho de Deus? Para ser filho de Deus, basta você olhar para Jesus e crer que Ele morreu por mim e por você, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo. Todo aquele que quer buscar a filiação a Deus tem que passar pela cruz de Cristo. É impossível você chegar a Deus sem Cristo Jesus. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de perdão de pecados, nós precisamos realmente que Jesus Cristo dirija as nossas vidas. A palavra de Deus em João 14, 6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as religiões levam a Deus? Todos os caminhos levam a Deus? Isso é balela, isso é mentira, isso é estratégia de Satanás. Só há um caminho que leva você a Deus. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Que Deus te abençoe e que você viva pela fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Ele tem certeza, ele tem convicção, ainda que ele não veja e ainda que não tenha sido realizado na sua vida. Mas o Deus em quem ele crê é poderoso para realizar a qualquer momento. Eu quero orar por você. Senhor Deus, que privilégio nós temos mais uma vez de ser alimentados pela Tua palavra. Senhor Deus, havia nesta parábola uma mulher, uma viúva, que certamente passava por um grande flagelo, mas ela vai até o juiz e ela atormenta o juiz até que ele julgue a sua causa. Diz a palavra que o Senhor é perdoador, amoroso, e que o Senhor também vai mandar a resposta. Nós cremos nesse texto da palavra e nós buscamos, em nome de Jesus, responde às orações que são feitas nesse programa. Cura, salva, restaura, em nome de Jesus. Faz um milagre hoje para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Creia no nome de Jesus. Busque a Deus, procure uma igreja perto da sua casa, uma igreja onde a palavra é expressada dentro da verdade. Confira, leve a sua Bíblia, confira aquilo que o pregador está anunciando, veja se é realmente a palavra de Deus e firme-se no caminho do Senhor. Não há como errar, é preciso você crer, é preciso você se entregar ao Senhor e você será salvo e a sua família também será salva. Que Deus te abençoe hoje e sempre.
posso clamar. Pela fé posso enxergar.